paz do Senhor, queridos professores, sejam todos bem-vindos ao canal Bethel Kids. Eu sou a tia Jéssica e nós estamos aqui para mais uma pré-aula da revista Aprender Mais dos primários de 6 a 8 anos. E nesse trimestre a temática é Êxodo. E hoje nós estamos na lição de número 10, que tem por título Um Conselho Inteligente. Vamos conhecer então qual é o versículo de memorização, o para memorizar da aula de hoje, mas antes nós vamos andar aqui, no nosso mapa. Vamos aterrissar na lição de número 10. A referência do versículo do dia encontra-se no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 15, que diz: Os sábios aceitam conselhos. Você vai repetir várias vezes o versículo até que todas as crianças o memorizem, combinado? E eu já vou apresentar para vocês também o nosso encarte, tanto o visual A quanto o visual B. Essa ferramenta você vai adquirir com o kit da revista e vai estar apresentando para as crianças no momento de contar a história do dia. Dito isso, a dinâmica, o momento de descontração que nós vamos fazer, você vai colocar as crianças sentadas, em círculo, ou fazer um ambiente ali para uma roda de conversa e você vai explicar a importância, como diz o objetivo, de seguir os conselhos sábios para ter uma vida feliz, Então, a gente precisa sempre ter os nossos ouvidos atentos para aquelas pessoas que querem nos orientar de forma positiva, que querem o nosso bem, que querem nos ajudar. A Bíblia fala, que os mais velhos precisam ensinar os mais novos. Essa é a lei da vida. E os mais novos precisam ouvir o que os mais velhos têm para dizer, porque eles têm mais experiência. E na história de hoje vai ser exatamente sobre isso. Moisés estava à frente do povo de Israel e teve um determinado momento em que ele precisou ouvir o conselho de quem era mais velho, mais experiente do que ele, para que ele pudesse tomar uma atitude de forma correta. Então é muito importante a gente ter essa conscientização de que quando a professora nos ensina algo, a nossa mãe, o nosso pai, na escola, a professora na escola, a professora da EBD, o pastor, quando essas pessoas mais velhas nos ensinam algo, nos dão uma orientação, é porque eles têm mais experiência, mais conhecimento e querem o nosso bem. Então é muito importante a gente ouvir o conselho sábio de quem tem mais experiência e conhece um pouco mais da vida do que a gente. Então faça essa roda de conversa com as crianças para que eles possam compreender essa importância, combinado? Então vamos conhecer quais foram os recursos que foram pensados para a aula de hoje. Nós estamos utilizando já aqui algumas aulas anteriores o nosso Moisés, que foi confeccionado aí, já falei para vocês, com aquele rolinho de macarrão de piscina, e aí ele foi todo revestido com EVA, tecido, lã para fazer a barbinha. Então pronto, nosso Moisés. E também para simbolizar aí o seu sogro Jetro, que foi quem deu esse conselho para ele, foi feito com uma caixa de leite, e aqui eu coloquei aquela fibra siliconada, branquinha, para simbolizar que ele era um pouquinho mais velho que Moisés, tá? Então aqui está o sogro de Moisés, Jetro, a quem ele ouviu um conselho sábio. Então você vai estar utilizando esses dois recursos para te auxiliar a contar a história do dia. Na sua revista, no espaço Atividade Extra, na página 45, tem duas atividades para serem trabalhadas com as crianças. Número 1, dobradura, e número 2, homenagem. Não deixe de conferir, planejar a sua aula com antecedência, providenciar os materiais para que a sua aula seja fluida, dinâmica, divertida e atrativa. E por falar em revista, se ainda não possui a sua, entre em contato com o comercial da editora Bethel ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui no cantinho do vídeo. Também se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like e o seu comentário. Agora eu vou ficando por aqui, mas nós temos um encontro marcado na próxima pré-aula da revista Aprender Mais. A paz do Senhor e fiquem com Deus!